isso aí, gente. Hoje é um momento muito especial para nós. É um momento em que a gente está vivendo para poder partilhar com vocês o nosso livro, o nosso momento, né? Eu e Davi estamos aqui. Os problemas tecnológicos continuam. Vou pedir aí para o Davi achar um carregador para nós. O carregador que tá aqui não está funcionando, então a gente vai... Deixa eu ver se eu consigo chamar o nosso querido pastor Paulo Custódia, a pastora Sueli. Vamos ver o que dá para fazer. Acho que agora vai dar, gente. Aí. Entrei. Aê! Deu Tudo bem? certo! Deu certo agora. Tudo bom, pastor? Tudo bem, e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui na luta com a tecnologia. O Instagram não funcionou do jeito que a gente queria, mas a gente puxou aí. A gente deu um jeitinho aí para fazer funcionar e vamos fazer funcionar. Né? Tudo bem, pastor? Bem, graças a Deus. E vocês? Tudo bem, graças a Deus. Aê, Pai do Senhor, pastor, Deus abençoe. Paz do Senhor. Então, pastor, devido aos intercalços aí, né, a gente pede desculpas aí às pessoas, né? O Davi está transmitindo aqui pelo nosso Instagram também, vamos ver se vai dar certo a transmissão, né? Aproveitando, falar para as pessoas a transmissão ao vivo, para você entrar, compartilhar, para você comentar, aqui no @KarinePeronde, porque o @infinitamente mais de Deus hoje deu um laziquezeira, não quis funcionar a live hoje. Mas, enfim, isso não é um problema. Né? A gente está aqui para passar por isso também, né, pastor? É verdade, nossa. Não é fácil não, viu? Não é fácil essa nossa vida aí de influencer, não é fácil não, pastor. E as coisas acontecem na hora, né? Na hora que você mesmo espera, tudo acontece para impedir o negócio de ser propagado. Isso mesmo. Bom, pastor, primeiramente, muito obrigada pelo senhor, pela pastora Sueli estarem aqui conosco. Ela deve estar entrando em contato aí. Eu estou vendo aqui, vou achar ela aqui também. Aceitei ela aqui também. E é um momento muito especial para a gente. Não sei se o senhor lembra. Oi, olha ela aí. Tô aqui. Tudo bem? Não sei se vocês lembram, mas exatos um ano atrás. Um ano atrás. Sim. Nós começamos a namorar. Então, hoje é o nosso aniversário de namoro. Parabéns! Que maneira mais maravilhosa de comemorar um ano de aniversário, de conhecer, de começar a namorar, justamente divulgando a palavra de Deus e a perfeição de Deus que continua fazendo com que pessoas especiais se encontrem. É isso que a gente mais busca, pastora. A gente busca realmente falar do que Deus tem feito na nossa vida, falar do que Deus tem trabalhado, porque não tem sido pouco. Eu e Davi estávamos conversando hoje pela manhã, fazendo uma retrospectiva, né? Há um ano atrás, quando nós estávamos lá no retiro de solteiros, em nenhum momento a gente imaginava poder estar vivendo esse momento que nós estamos vivendo hoje. Já pensou? Que coisa impressionante. É verdade. Então, surpresa, né? Como Deus trabalha. Jesus é lindo, né? A gente fala assim que
realmente viver o infinitamente mais de Deus é algo que você tem que buscar, que você tem que querer, que você tem que caminhar em favor disso. Com certeza. Obedecer, isso mesmo. Com certeza. Se tornar especial, porque Deus nos vê como pessoas especiais. Nós temos que nos tornar aos nossos olhos também, para que assim outras pessoas nos vejam. Isso mesmo. E eu vejo muito isso, pastora, quando a gente olha para esse projeto aqui. Aê! Glória a Deus! Aqui, que foi o que Deus colocou no nosso coração, no meu coração, no coração do Davi. Amém. Lá no mês de fevereiro, quando a gente falou assim, olha, a gente tem que contar para as pessoas o que aconteceu, né? A gente tem que mostrar para as pessoas do que Deus é capaz de fazer. E Deus não faz pouca coisa, Deus faz muita coisa. Muita, né? Então, a gente pegou, se desafiou e fez o livro, né? E a gente está lançando, vamos pensar assim, até agora a gente tem divulgado nas nossas redes, enfim, mas hoje a gente está aqui. O lançamento. Lançando oficialmente. Amém. No dia 26 de maio, ano depois da gente se conhecer. Amém. E Deus nos surpreender de maneira incrível. Incrível, eu falo, hoje, minha família serve ao Senhor. Amém. Meu irmão, que não era cristão, se tornou cristão. Amém. Amém. Graças a Deus. Vitórias e mais vitórias. Olha quantas bênçãos. Olha só. As bênçãos são extensivas à família. Não. E pastor e pastora, tive a honra de batizar o meu cunhado nas águas. Amém. Louvado seja Ele Deus. aceitou Jesus em uma conversa que nós tivemos. Amém. E pela misericórdia do Senhor, eu batizei nas águas. Para mim foi Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vocês sabem que eu e o Paulo estávamos conversando também hoje pela manhã. Não, hoje não, foi ontem pela manhã. Que nós levantamos e começamos a conversar sobre tudo que aconteceu, sobre vocês em especial. E nós comentamos assim, já pensou se cada pessoa, cada casal que já se formou como resultado do nosso trabalho, do nosso ministério, que Deus tem conduzido até aqui e nos usado graças a Ele para isso, tivessem esse desejo que vocês tiveram e essa disposição de falar e de alcançar mais casais através dessa palavra. Deus pode fazer infinitamente mais do que você está pensando. É verdade. Então, seria realmente aumentar muito o número de pessoas que estão hoje desiludidas e tristes, para que elas pudessem ver que é possível, sim, amar e ser amado. É possível, é muito possível, né, pastora? Tanto que, assim, a gente decidiu escrever o livro. Amém. E tomamos essa iniciativa, pegamos e falamos assim, vamos fazer o livro Vivendo Infinitamente Mais de Deus. Com certeza. A história de vocês é incrível e tem que ser relatada. E a gente não sabia como tudo iria acontecer. Uhum. A gente não sabia de que maneira as pessoas seriam alcançadas. E a gente tem percebido cada vez mais como é gostoso você falar para os demais que aquilo que você nem imagina, que está na palavra do Senhor, né? Sim, que sim. Você nem sequer pode imaginar. De fato acontece. Acontece. De fato você vive, né? Você viver isso é sobrenatural, é impressionante. É sobrenatural. E eu quero ler um trechinho aqui, não vou ler, né? Vou deixar uma canjinha para as pessoas depois entrarem. É só um spoiler, né? É só um spoiler. É só um spoiler. Entrarem lá na nossa página www.infinitamentemaidedeus.com.br. Isso mesmo, entrem lá. Entrem no nosso Instagram também. Todos os dias a gente coloca alguma palavra, alguma coisa, algum conforto para o seu coração. E eu quero ler um pedacinho, porque a gente fez pessoas que faziam parte da nossa vida, tanto da minha vida quanto da vida do Davi, escreverem o prefácio e escreverem a abertura do livro, né? Legal, legal. Então, eu vou ler um pedacinho do prefácio, que foi... Eu falo que é um dos meus pais na fé, aqui em Medianeira, é o pastor Rubens Pereira,
que escreveu esse prefácio, e ele tem um trechinho que ele fala assim: talvez esta obra pudesse ser classificada como um romance, uma ficção, ou talvez como um drama de amor, ou até mesmo uma história de superação. O fato é que, para mim, ela é a expressão viva do quanto somos especiais para Deus. Amém. É uma prova concreta de que, quando nos rendemos à sua vontade, ele faz a obra por completo em nossas vidas. Exatamente então, isso. É isso que irão encontrar no Vivendo Infinitamente Mais de Deus, é onde a gente conta a minha história. Opa, perdão, amor. A história do Davi, né? E até o dia que nos casamos, em novembro do ano passado. Legal. Né? E como é lindo ver esse trabalho de vocês. Porque nós estamos aqui por culpa de vocês. Louvado eternamente seja o nome de Deus. A eternidade, a gente vai ter a eternidade inteira para festejar essa vitória do Senhor nas nossas vidas. Exatamente. Essa culpa eu quero levar. Pode levar, pastor. Sim, sim. Essa eu assumo. Essa culpa é toda minha. Essa culpa é boa. É uma culpa boa de carregar, né? É verdade. Mas o trabalho que vocês fazem é um trabalho lindo. Eu vejo que muitas vidas podem ser encontradas, mas o que eu acho bem importante, pastor, e depois eu vou passar a palavra para o Davi, que senão eu destrambelho a falar, e eu sou apaixonada. Alguma coisa em comum comigo também. Pode ter certeza, você está vendo, né? Quem fala aqui é ela. Eu só falo amém. Pois amém. é. É verdade, amém. Pastor. Mas, assim, o mais importante da gente falar, né? Houve a situação, houve a oportunidade, a gente se permitiu que isso acontecesse, mas antes de mais nada, o quanto é importante a gente buscar a Deus para ser guiado, né? Verdade. O quanto é importante a gente colocar de fato a nossa vida na mão do Senhor. Para que se cumpra os sonhos que ele tem para as nossas vidas, né? Durante muito tempo, a angústia, o vazio, aquela sensação de que não ia acabar, de que não teria fim, de que não aconteceria, aquelas falas que por mais de uma vez eu falava assim: o amor não é para mim, eu não nasci em relacionamento, isso não vai acontecer. Até o dia que eu decidi tomar uma ação, agir, escrever uma carta para Deus, escrever uma carta pedindo para Deus do jeitinho que eu queria, e veio do jeitinho que eu queria. Amém. Né? Eu tenho essa carta. Olha, você tem a carta, sabe que é fato. Eu entreguei a carta para ele porque foi para ele que eu escrevi, né? Amém. Então, mas o quanto é importante, a partir do momento em que a gente se dispõe, a gente se coloca no lugar que Deus vai poder fazer nas nossas vidas, né? No lugar que Deus vai poder agir. Porque Deus, ele é respeitoso, né, pastores? Deus, ele respeita, ele não entra se ele não for convidado. Com certeza. Não. Né? É preciso a porta e bato. Se alguém abrir, né, existe um condicional aí. Né? Ele não mete o pé na porta e vai entrando. Você tem que abrir a porta para que ele entre, né? E fazendo aqui um parênteses, você me fez lembrar quando você fez a inscrição. Enquanto você está falando, eu estou me lembrando quando você entrou em contato comigo, pegou as informações e depois você começou a se preparar para vir. E no dia do encontro, no dia que aconteceu o encontro, aconteceu um imprevisto lá na sua empresa, que eu trabalhava. Você tinha que fazer uma demonstração de alguma coisa lá na Paulista, referente ao seu trabalho, se eu não me engano. Né? Se eu estiver errado, me corrija. Mas depois você falou assim: não, eu vou até lá, eu vou cumprir o meu trabalho, mas eu vou chegar aí mesmo depois de ter começado. Isso mesmo. Ter iniciado o programa. E, de repente, você liga. E eu preocupado, eu estava lá no sítio, preocupado com você. Onde está a Karine?
né? Porque ela não está aqui ainda e ela não me mandou notícias dizendo se ela está vindo, se não está vindo. A gente se preocupa com cada pessoa. Cada um, com cada E um. aí você, de repente, aparece com um motorista de táxi lá, o do Uber, que te levou, né, saiu do aeroporto e foi para lá. Né? Cristão. Então, que frise-se. Exatamente. Tá no livro, gente. Vou dar um spoiler. Tá no livro, mas essa parte cristão que realmente 4 Uber me dispensaram, saíram no vácuo e ele aceitou a corrida e falou para mim, cristão, a gente descobriu depois, conversando, eu fui falando de Congonhas a Embu das Artes, eu fui conversando sobre a Bíblia, né? E realmente a gente vê que Deus, ele prepara, Deus, ele cuida, né? Ele em cada detalhe, sabe, pastor? Com certeza. Nós oramos por cada participante desde o dia que a gente marca a data, que a gente já marca a data debaixo de oração, né? Pedindo a Deus o direcionamento. E cada data que a gente marca, a gente já começa a orar por cada participante. Nós oramos e jejuamos para que Deus traga as pessoas que Ele quer que estejam lá e que Ele sabe que vai fazer a diferença, que vai ser importante para as pessoas ouvirem o que a gente tem para falar e viverem essa experiência, essa imersão que realmente transforma vidas. E quando a gente sabe que as pessoas estão vindo, o Paulo tem o cuidado de cada ficha, cada pessoa, tudo certinho. A gente tem a pessoa que vai lá encontrar e levar vai levar todas para o local. Então, tem toda uma equipe trabalhando para tudo funcionar, porque precisa funcionar, né? E eu não conheço todas, eu sou a pessoa que não conheço todos até o dia. Eu conheço todos, da gente conversar sobre cada um. Porque a gente conversa sempre sobre cada pessoa, cada um que se inscreveu, a luta de cada um, o sofrimento de cada um. A gente recebe pessoas viúvas muito machucadas, pessoas divorciadas muito machucadas. Então, eu conheço mais assim, quando alguém precisa de um atendimento, de um apoio, aí ele me passa e antes mesmo do encontro a gente já vai conversando com essas pessoas. Mas no dia, eu só tenho a oportunidade de realmente falar com todos no dia, né? E eu me lembro muito da sua chegada, daquela noite, da abertura que a gente conversa, tem uma conversa ali, eu procuro ter uma conversa um pouco mais íntima, né, com as meninas, para a gente poder mostrar para elas, olha, os rapazes estão interessados, vocês também estão, então vamos lá, é a hora de começar. Aí todo mundo fica, né, naquela expectativa, e agora vai começar. E eu nunca vou esquecer da sua postura e da sua frase, nunca vou esquecer. Né? Uma coisa que eu quero frisar aqui. Vim para buscar. Uma coisa que eu gostaria de frisar aqui foi o que você falou no início. A partir do momento, primeiro você estava num estágio de sofrimento. Não vai dar certo, comigo não adianta mais, eu já perdi a esperança. Quando você toma a decisão de estar num encontro de solteiros, num local onde você nunca esteve, com pessoas que você não conhecia, e você enfrenta tudo isso, inclusive as dificuldades, as barreiras que apareceram na sua frente para que você não chegasse lá no horário. O inimigo faz e você transpôs tudo isso. Então, quer dizer, é neste momento que Deus age, é justamente aí que... Se você está hoje com seu marido do lado, é porque você tomou essa iniciativa, entendeu? E ele também, do outro lado, a história dele... Sim. São pessoas que falaram assim, não, eu acredito, porque infelizmente, Karine, muitas pessoas vão para o encontro, mas elas não vão com essa determinação que você foi. E assim, né, pastor, frisar o que é importante, né, gente? Isso não é uma situação que foi de um dia para o outro, não é de uma hora para outra. Não. É um trabalhar de Deus, é permitir o agir de Deus e o trabalhar de Deus. E eu lembro claramente de uma fala, de uma ministração de um pastor, ele falou o seguinte, a gente pede para Deus fazer nas nossas vidas, mas a gente também tem que agir, a gente tem que colaborar com Deus, né? Sim. Vamos pensar assim, Deus coloca algo diante de você, você também tem que caminhar de encontro a isso, né? E quando realmente você se coloca nesse lugar, você vê isso acontecer, né? Você sabe, Karine, que existe uma coisa que a gente precisa entender como cristãos. É importantíssimo a gente entender algumas coisas como cristãos.
Somos temente a Deus, guardadores da palavra de Deus, defendemos a palavra de Deus, somos missionários ao sair falando do amor de Deus. Mas Deus quer o meu bem-estar como um todo na minha vida. Isso mesmo. E não somente uma parte. Isso mesmo. Existem pessoas que têm mania de dizer assim, nossa, Deus cuida da minha vida espiritual. Não, Deus cuida da sua vida como um todo. É importante para Deus que você seja amada. É importante para Deus que você tenha recursos financeiros abundantes. É importante para Deus que você desenvolva os seus dons e talentos. Tudo importa para Deus. Tem gente que diz assim, não, da minha vida espiritual Deus cuida bem. Agora, na hora de encontrar alguém, eu não vou nem falar com ele, que ele não se mete nisso. E a sua história, né? Então, a sua história e a do pastor é a prova viva para todos que vão conhecer vocês ainda e que vão ler o livro. Vocês, com certeza, vocês colocaram isso no livro, o quanto Deus se preocupa, sim, com o bem-estar emocional, romântico, amoroso da vida de cada servo dele. Senão ele não teria dito, olha, eu estou fazendo vocês, mas vocês não vão ficar sozinhos, tá? Tem uma mulher para Adão e tem uma mulher para cada homem nesse mundo e tem um homem para cada mulher. Existem várias crenças que muitas vezes o diabo usa para poder tentar atrapalhar o nosso trabalho. Não tem homem suficiente, os homens hoje em dia não são mais homens, tem homens que só querem cuidar dos pais porque estão velhos. Nada disso é verdade, tudo isso é conversa. Porque existe sim. Agora, o que precisa acontecer é ter Karines que queiram realmente se casar, e tenha Davis que também querem resolver sua vida, não querem mais ser sozinhos. Exato. Tenha você saído de um relacionamento que não foi bom, ou que foi bom até um ponto, depois não foi mais. Só Deus sabe a vida de cada um. Ou para você que está viúvo, perdeu a pessoa que você ama, você perdeu a pessoa, mas você ainda está vivo. Eu costumo dizer, se Deus te deixou vivo, é porque ele tem alguma coisa para você ainda, senão teria morrido os dois. Verdade. E se você é solteiro e nunca se casou, você não pode dizer, Deus cuida de tudo da minha vida, menos da minha vida amorosa. Não. Você está abandonando os seus sonhos. Não é Deus que está abandonando você. É isso mesmo. Então, você que está aqui assistindo essa live hoje, dá aqui um coraçãozinho pro pastor e pra Karine. Manifesta aqui o que você está achando. Não sei se vocês abriram aí para comentário, deixa o povo falar. Sim, eles estão comentando. E sabe o que é importante, pastor, em frisar? Ouvindo a senhora falar, vem assim, né? Gente, eu me achava romântica até conhecer o Davi. Meu Deus! Muito mais do que eu. Que surpresa boa! Gente, eu me achava romântica até conhecer ele. Mas romântico mesmo é ele. Né? Nossa! Trilhões de vezes na minha frente. Coisa boa! Coisa boa, homem romântico. Fala sério, você gosta ou não gosta? Não, o que eu pedi para Deus. Tá tudo certo, tá tudo no seu devido lugar. Amém. Mas isso que é gostoso, é você perceber que realmente é no detalhe. Sim. E nesse um ano, né, que a gente passou por muita coisa boa, passamos por muitos desafios, sim, né? Porque tudo que o inimigo quer é matar, roubar e destruir, não quer que coisas assim aconteçam, né? Não quer. Tem certeza disso. Muitos desafios aconteceram, mas você realmente se dispor a viver com alguém porque você sabe e tem a certeza de que Deus colocou essa pessoa na sua vida, né? Amém. Então, o diabo vai fazer de tudo. Enxergam isso, né? É muito engraçado porque o pessoal da igreja comenta assim, gente, eu nunca vi um marido tão carinhoso. Ele deixa você no banco da igreja, ele dá um beijinho na sua testa. Ele é muito cuidadoso com você. No começo o pessoal desconfiava que era golpe, porque não podia ser. Olha o golpe. Isso não golpe. acontece mais hoje em dia. E não é, gente. Aí você ouve comentários assim, porque é recém-casado. Não, é uma questão de cultivar, é da pessoa, é da personalidade da pessoa. Não vai acabar nunca se você alimentar isso todos os dias. Exatamente. Não vai acabar. Muito Olha pelo só, contrário, vai aumentar. Nós Meu somos marido casados. fala pra mim todos os dias que me ama. Eu acordo Nós somos casados há 44 anos. E durante 44 anos, todos os dias, quando eu acordo, eu falo para ela que eu te amo, você é o amor da minha vida, né? E todo dia, de manhã, de noite, não tem isso não. E durante o dia também. Então, não tem.
sabe? Isso aí não vai acabar nunca. É um costume nosso. É isso que a gente faz, né? É isso que a gente tem que cultivar, é isso que a gente tem que fomentar. E a gente brinca muito, né? Porque eu falava muito para Deus, né? Que eu não queria que viesse alguém para minha vida que não compartilhasse do bom humor, da brincadeira, né? Da Enfim, quinta série B. da quinta série B, né? Quinta série B, todo mundo teve uma. Né? E ao mesmo tempo que eu tenho realmente um homem de Deus, um servo do Senhor que nós temos aí o nosso ritual de oração, a nossa busca pela palavra, a nossa busca por aquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente está brincando mais que os meus sobrinhos, né? Os meus sobrinhos olham e falam, meu Deus, Dinda, que é isso? Cadê o outro da casa? Né? Então, é muito isso. E por que a gente resolveu fazer essa live hoje, né, pastora? Porque realmente a gente concretizou o sonho. Amém. De poder contar para as pessoas. Sim. Vocês foram ponte para que isso acontecesse, né? O trabalho de vocês é ponte para que isso aconteça na vida de muitas pessoas. Vocês fazem parte da nossa história, né? Que prazer. Olha, a pastora Sueli fazem parte da nossa história. E é bonito demais ver, e eu vou passar para o Davi falar sobre isso, que senão eu não paro de falar, ver que aquilo que realmente a gente escolheu como versículo da palavra para o nosso casamento se cumpre, né? Que é o que está em Efésios 3:20, né? E daí eu passo para o pastor Davi falar isso, né, pastor? Peraí que eu vou chamar ele ali. Calma aí, eu vou chamar ele. Né? Irmãos, é assim, pastores, eu vou abrir um pouquinho, bem pouco, só para os irmãos terem uma noção. Ó. Eu não venço pagar emoji, pastor. Não venço. Isso. É tudo cheinho, assim. Eu deito com ela todo dia, acordo todo dia. Ela ouve milhões de vezes, eu te amo todo dia. E quando ela vai resolver alguma coisa, vai trabalhar, eu vou trabalhar, o eu te amo continua pelo celular e não para. Glória a Deus por isso. Amém por isso. Eu gostaria de ler aqui, porque eu acho que o que a pastora colocou é muito coerente, né? Hoje em dia, as pessoas elas têm dificuldade de entender também, pastores, que antes de se relacionar com alguém, tem que estar se relacionando com Deus primeiro. Sim. Com certeza. Né? É muito complicado quando a pessoa ela vai num encontro e, ao invés dela buscar uma pessoa já tendo relacionamento com Deus, ela vai para buscar outras situações, e não é por aí. Ela acaba arrumando mais um problema ou sendo um problema. Porque ela resolveu o problema dela com Deus. Sim. Ela não está pronta espiritualmente falando, né? E aí ela ou se atrapalha totalmente ou atrapalha a vida de outros. É verdade. Porque assim, a Bíblia diz, ó, em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, sim, segundo o poder que em nós opera. Amém. Amém. Então, o poder está em nós também. Para esse poder operar em mim, eu primeiro tenho que ter um relacionamento com Deus, eu tenho que ser fiel a Deus, eu tenho que obedecer a Deus, né? Foi fácil? Não. Mas quem disse que ia ser fácil? Jesus disse o quê? Nesse mundo nós temos que ter o quê? Aflições. Bom ânimo, né? Porque tem que ter bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Bom ânimo. Exatamente. Né? Foi fácil. Bom ânimo e propósito definido. O propósito definido é o que faz a diferença. Se você tem um propósito de vida, você não vai ficar se envolvendo com quem não serve ou indo para um local que a gente está pregando e mostrando que é para ser especial no âmbito de cristianismo e a pessoa ir para lá com um pensamento ou costumes ou hábitos totalmente fora. Ou seja, a pessoa vai entrar sozinha e vai sair sozinha. Eu sempre digo o seguinte, você vai encontrar no encontro de solteiros exatamente o que você foi buscar.
Foi isso ou não foi com vocês? Foi. Foi. E a mesma coisa é com quem não foi buscar nada. Quem foi passear, quem foi descansar, quem foi jogar conversa fora, quem foi ver se tinha pessoas disponíveis para outros fins, sai de lá levando o que foi buscar, infelizmente, porque o encontro quando a gente divulga é claríssimo. Você que está sozinho, você que é solteiro, cristão, evangélico, que está congregando, isso tudo está na ficha, não tá, Karine? Tá tudo na ficha. Que está congregando. Não é pequena, e a gente tem que preencher. Tem que preencher. Então, muitas vezes a gente fala assim, puxa, podia ter muito mais gente no encontro. Podia, mas cadê essa muita gente disponível para tudo isso? Para um relacionamento sério. História, né, pastora? Eu quero a bênção, não quero o abençoador, né? Isso, eu quero receber a minha bênção, mas estar na presença daquele do Senhor. Pode. Não, e para encontrar, eu sempre digo, para você encontrar uma pessoa de Deus, você tem que ser uma pessoa de Deus. Justamente. Não tem. Né? Então, assim, olha só. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Morada. Entende? Exatamente. Então, assim, quando a pessoa ela busca a presença de Deus para a sua vida, ela tem comunhão com Deus, o Senhor fala com ela. Com certeza. Eu orei pela minha bênção aqui 10 anos, 8 meses e 22 dias. Você sempre fala isso, pastor. Nos dias certinhos. E ele fala 1, 2, 10, 20 vezes e tá tudo certo, porque, né? Lógico. Às vezes nós estamos na igreja e eu falo, né? No púlpito eu falo, as irmãs presentes me perdoem, mas a mulher mais linda que está aqui na igreja é a minha esposa. Isso aí. E isso, assim, começou com um propósito com Deus primeiro. Então, antes de você ir para o encontro lá com o pastor Paulo, né, com a esposa do pastor também, veja bem, você tem que primeiro ter comprometimento com Deus. Isso mesmo. Para você ir buscar uma pessoa que seja de bênção, que seja de Deus, que venha da parte do Senhor, como foi comigo e com a Karine. Com certeza. Né? Com certeza. Aqui, eu conto aqui, muitas situações que aconteceram no mundo espiritual mesmo, sabe? Você pode até falar assim, eu não acredito nisso. Mas você acreditando ou não, o mundo espiritual existe. Com certeza. O fato é. E como a minha esposa disse, olha como é gostoso, pastor. E como a minha esposa disse... Palavra doce. Amém. Olha só, Satanás ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Uhum. Né? E muitas vezes, eu uso um termo, pastor, eu uso esse termo no púlpito. Existem algumas situações que é chamado de pecadinho de estimação. Sabe aquele negócio que o ser humano ele pratica e fala, não, isso não tem problema, não dá nada não, isso não tem nada a ver. E é isso que devagarzinho o mal vai te levando para longe da presença de Deus. Sim. E você vai fazendo protelar a sua bênção. É verdade. Você não deixa Deus trabalhar de uma forma adequada. Deus, ele ama o pecador, não o pecado. Uhum. É isso que as pessoas esquecem. É isso mesmo. E Jesus mesmo deu esse exemplo que o senhor acabou de dar, dizendo que são as pequenas raposinhas que destroem a vinha. Não são as raposas grandes. Né? Mas aquelas coisinhas que você acha que é bobeira, que não tem nenhuma importância, né, para a sua vida de comunhão com Deus, são estas coisas que vão destruir a vida do cristão. Infelizmente, tem muitos cristãos destruídos, infelizmente, espiritualmente, porque dão vazão a isso. Tipo de coisa. Exatamente esse tipo de coisa. E aquela velha história, né, pastor? As pessoas não se dão conta de que realmente não é no grande pecado, no pecadão, ou é aquela coisa, ninguém vê. Cara, Deus está vendo. Com certeza. Basta. Ninguém precisa ver. Deus viu e fim. E não adianta, você fez, você cometeu aquilo que estava errado, você adulterou, você mentiu, você enganou, você fornicou, né? Então, não adianta você acreditar que o fato de ninguém saber
vai mudar alguma coisa. Porque a única coisa que vai mudar nisso tudo é a tua relação com Deus, que vai ficar cada vez mais distante. Ou a falta da relação com Deus, né? A falta da relação com Ele. Por mais que a pessoa pense assim, ninguém tá vendo, essa culpa só vai aumentando. E conviver com a culpa é muito doloroso. Isso mesmo. Então, e depois se torna dolorido, porque passa para o organismo, para o corpo. Então, de doloroso vai para o dolorido, e é grave. Então, pensar assim, ninguém tá vendo, ninguém tá vendo, como não tá vendo? Um dia, mais dia, menos dia, alguém também já viu. A pessoa só não chegou para você ainda que a pessoa viu. Já que você acha que ninguém tá vendo, é engano. Alguém sempre vê. Mas fora isso, a culpa, o peso da culpa é terrível para carregar. Então, uma outra coisa importante que eu quero dizer. Muitas vezes nós queremos que Deus se preocupe com pequenos detalhes da nossa vida. E aí você pensa, mas é um pequeno detalhe, eu não vou nem orar para isso porque é um pequeno detalhe. Tá, e aí você incorre no mesmo erro de achar que porque é um pecadinho, também Deus não está vendo. É isso mesmo. Só que o nosso Deus é Deus de todos os minutos e segundos da nossa vida. Davi disse, não tem aonde eu vá nesse mundo que eu consiga me esconder da tua face. É isso então, mesmo. se a gente lembrar da Bíblia, que é fiel e verdadeira, que a palavra de Deus não muda, nós vamos ter certeza de que Deus está pronto para te ajudar nos pequenos probleminhas e Deus está pronto para ver. Deus está sempre vendo todas as suas ações, sejam elas grandes ou não. Mesmo. E realmente não dá para você simplesmente se enganar, né, pastora? Tanto que uma das coisas que a gente fala no livro, né? Você quer viver um infinitamente mais de Deus? Você quer desfrutar dos sonhos que Deus tem para você? Precisa de duas coisas: fidelidade e obediência. Sim. Não adianta. Se você não for fiel a Deus, se dedicar a Ele, realmente na palavra, buscar a Ele e acreditar no versículo que diz que obediência gera bênção, as coisas não vão acontecer. É verdade. Por que isso acontece? Por que é isso? Por que é aquilo? Vai para reflexão, vai para tua conversa com Deus, vai ter, né? Vai falar com o Pai para que ele realmente esclareça para você, né? Por que não está acontecendo? E às vezes é o que eu costumo falar, né? Se me derem, sei lá, o melhor computador do universo, para mim vai servir para digitar trabalho e para as redes sociais. O Davi vai fazer toda a diferença do mundo, né? Engenheiro de software entende do assunto, mas para mim não vai fazer diferença. E com Deus também é assim. Quando a gente não está pronto para receber o que ele tem para nos entregar, o presente que ele tem para nos entregar, não vai acontecer. Né? Não porque ele não quer, mas é porque a gente não está pronto. Né? E aí, não está pronto para receber aquilo. Não está pronto e não quer se preparar, né? Porque é uma questão de, como você falou no início, é uma questão de decisão, uma questão de você abrir a porta. Às vezes a vida da gente, a gente vai tendo uma vida cristã de anos, né? Eu estou há mais de 50 anos na igreja. Então isso acaba virando o quê? Uma rotina. Entendeu? E a sua vida vira uma rotina. E se você permitir que essa sua vida, essa sua comunhão com Deus, se torne uma rotina apenas, um cumprir de ritos, eu vou na igreja todo domingo, eu vou na igreja todos os dias que tem culto, eu vou na igreja e lá eu faço isso, faço aquilo, canto, levanto, joelho, oro, mas é tudo um rito. Não tem uma comunhão, não tem uma ligação com Deus, é um rito religioso. Uma coisa é você ser religioso, outra coisa é você ser uma pessoa espiritual e manter comunhão com Deus. Nós estamos vivendo num mundo hoje onde as pessoas estão tendo a verdade. Cada um hoje diz que tem a sua verdade, né? E aí se você falar alguma coisa, né? Então, cada um tem a sua verdade. E isso entra no meio dos filhos de Deus também, essa história. Infelizmente. Sabe? E aí as pessoas vão divulgando as suas verdades, mesmo estando na igreja, mesmo estando em comunhão com Deus, elas escolhem isso eu acredito e faço, aquilo eu não acredito. É bem isso eu quero, aquilo eu não quero. Com Deus, o relacionamento com Deus está ficando para trás. É bem o que a pastora falou, é como se eu quisesse colocar Deus numa caixinha para ele cuidar só de um aspecto da minha vida, para o outro pode deixar que eu cuido. Exato. Funciona assim. Não funciona assim. Né? Vocês pode falar, pastor.
Não vou atrapalhar. Prossiga, pastor. Eu ia falar o seguinte. Olha, se deixar aqui, nós vamos ficar falando até meia-noite. Não, a gente precisa se encontrar pessoalmente, né? Verdade. Para a gente poder conversar até não querer mais. Mas isso vai acontecer, pastor. Estaremos no próximo encontro também, né? Amém, louvado assim, seja Deus. Vocês vão me perdoar, mas o abraço vai ser apertado, viu? Amém, estamos ansiosos por esse encontro. Mas eu ia dizer o seguinte, vocês estão no primeiro livro, esse é o primeiro livro que vocês estão escrevendo. E em seguida, em nome de Jesus, virão outros livros. Amém. Em outros temas. Em outros temas, ou vocês vão fazer o Infinitamente Mais de Deus 2, ou vão fazer outra coisa, eu não sei. Mas da mesma forma que vocês estão cultivando o amor, porque eu estou vendo que vocês estão nitidamente cultivando um amor para que ele cresça e floresça e dê frutos. Amém. Então, frutos a 100, frutos a 1000, não é assim? Que a parábola diz? Então, é assim que será com vocês. E nos demais livros que vocês vão escrever, vocês vão continuar contando isso. Das maravilhas que Deus opera, porque Deus é um Deus ávido de operar milagres e maravilhas. Nós é que não deixamos. Isso mesmo. Amém. Deus é o Deus do impossível, exatamente. Né? Deus é o Deus do impossível. Esse ano nós adotamos o seguinte lema aqui, no nosso trabalho, com todas as pessoas com quem falamos. O 2025 é o ano do sobrenatural de Deus na sua vida. Amém. Amém. Então, com vocês já aconteceu. Olha, vocês já têm um livro em 1 ano de relacionamento. Quem fez isso até agora? Eu não sei. Para mim, vocês são dos participantes do encontro de 12 anos, vocês são os primeiros. Amém. A namorar, noivar e casar e escrever um livro em 1 ano. É recorde. Mas porque vocês estão ansiosos por mostrar para as pessoas que Deus pode mais. Deus pode infinitamente mais. Então, é isso, essa mensagem que vocês querem transmitir. E Deus vai coroar de bênçãos para que mais pessoas vejam através de vocês que vocês estão apenas no começo. O bom vinho ainda vem depois. Amém. E é realmente isso, né? Porque quando a gente olha para tudo, quando a gente olha... quando me falavam, né, do Kairos de Deus, que é o tempo da experiência, né, de Deus, não tem como descrever, pastora, não tem como descrever. A partir do momento em que a gente decidiu, vamos nos casar, Deus foi colocando uma casa para a mãe do Davi morar, Deus foi colocando um emprego para a nora, Deus foi ajeitando as coisas. Olha que coisa boa. Tudo fluísse. Amém. De uma maneira incrível, né? O meu irmão, ele tá aqui, até meu irmão que estava meio desconfiado. Quem será esse paulista, né? Do nada apareceu aqui, né? Hoje são amigos em Cristo, irmãos em Cristo. Amém. Então, a gente vê que realmente... Quando você se permite, é essa grande mensagem que a gente quer dar, né? Quando você se permite viver o infinitamente mais de Deus, não é balela, não contaram para nós, é bastante desconfiado ele está falando, não contaram para nós, né? Ninguém contou para nós, a gente está vivendo isso, né? Amém. Vivendo o cuidado de Deus todos os dias. Né? Todos os dias, em todas as coisas da nossa vida, né? Com a nossa família, com o nosso casamento. A história desse livro a gente decidiu escrever em fevereiro, gente. Olha só, nós estamos em maio. Fevereiro. Pastor, eu não sei quantas vezes eu li isso aqui para fazer a correção. Escrever não é fácil. Toda a história. Já vou achar os erros de português. Mas assim, daí a gente manda para a corretora, aí volta. Aí o dia que a gente foi pegar na gráfica, que foi semana que alegria! Eu olhei para ele e falei assim, é sério? É sério mesmo? A gente escreveu um livro, né? E um livro, né? Que tem quase 150 páginas. Sério mesmo? Meus parabéns! Então, assim, saiu um livro do que Deus faz. Porque esse livro não é para glorificar, enaltecer a nossa vida, muito pelo contrário. É para enaltecer toda a honra e toda a glória a Deus. Amém.
E eu tenho Foi ele que certeza. colocou esse livro no nosso coração. Amém. Foi ele que cuidou de todos os detalhes. Foi ele que fez a história das nossas vidas. Foi ele que corrigiu o GPS da Karine para não se perder mais tempo, né? Foi ele que foi corrigindo a rota. Foi ele que teve o cuidado. Foi ele que não desistiu da gente. Amém. Né? Então, é ele. É tudo para ele. Para ele. Né? Por isso que eu disse que vocês... Por isso que eu disse que vocês vão fazer os outros livros. Por quê? Porque eu tenho certeza que vocês pararam o livro. Porque se vocês fossem fazer a vontade de vocês, vocês iam continuar escrevendo porque tinha muito mais. É ou não é? Pois, nossa! E assim, a gente, assim, pastora, a gente foi muito sintético, né? Porque se a gente fosse contar tudo, não ia dar, né? Não ia dar. Ter história para o próximo. Por isso Mas assim, para o próximo. todo viver... eu não nasci em berço cristão. Eu me tornei cristã com 37 anos, né? 36 para 37 anos. O Davi nasceu em berço cristão. Então, foram duas pessoas completamente improváveis, que Deus falou assim, pera aqui, essa aqui é a frigideira, essa aqui é a tampa da frigideira. Aí. Né? E à medida que o tempo vai passando, hoje pela manhã, quando nós acordamos, eu falo assim, há 1 ano, mas parece que a gente está junto há 20. Já pensou? Né? Já viveram intensamente esse 1 ano. Olha aqui, ó, a Jéssica já comprou, já adquiriu o livro aqui, ó. Aqui. Obrigada. Está ansiosa para ler o livro. Ah, você pode ler, Jéssica, que você vai amar. É isso aí. Com certeza. Eu posso? Pode. Com a permissão. A gente deixa. Pode, eu vou deixar. Prometo que eu não vou falar nada. Eu queria assim, contar um testemunho meu de uma forma bem sucinta, para não tomar muito tempo, porque nós também gostaríamos de deixar tempo para os pastores falar, ok? Mas eu vou contar um testemunho bem assim, é para as pessoas que estão falando assim, Deus não existe, Deus não se lembra de mim, Deus me esqueceu, eu não sou ninguém. Esse testemunho que eu vou contar, eu acredito que vai fazer você parar para pensar um pouquinho. Quando eu nasci com hidrocefalia. O médico me tirou da minha mãe, ele olhou assim, olhou para minha mãe e falou assim, ô dona, pode escolher a cor do caixão porque não vai chegar 1 ano de vida. Ai, meu Deus. Aí ele olhou para o anestesista e falou assim, vamos almoçar? Gente. Entendeu? Não conta tudo que está no livro. Não. Isso aí é só para tocar nas pessoas. É para você entender a intensidade que o livro foi escrito. Não é um romance, mas sim é uma amostra em papel e tinta do poder de Deus quando ele quer transformar 2 vidas que obedecem. Amém. Entende? Tem esse diferencial. Esse é o ponto. É a cereja do bolo, pastor. É isso aí. Então, assim, quando eu nasci com essa doença. Meu pai estava do lado, olhou para minha mãe e falou assim, escuta, o que adianta a gente ficar enfiado na igreja quando a gente precisa de Deus, cadê Deus? Minha mãe olhou para ele e falou, e cadê a sua fé? Passou 11 meses. Eu não vou contar toda a trajetória, porque a trajetória está no livro. No livro. Mas passou 11 meses. Depois de 11 meses, o médico falou assim, vamos tentar uma cirurgia. Só que é 1% de chance. Meu Deus. 1%. 1%. Tá. Era numa sexta-feira, a cirurgia foi marcada para uma terça-feira. A minha mãe chegou em casa, colocou a mão dela sobre a minha cabeça e orou da seguinte forma, Senhor, se for da tua vontade levar, prepara o meu coração. Mas se for da tua vontade deixar, ele não vai ser mais meu, ele vai ser teu. Faça conforme a tua vontade, mas me prepara para a tua vontade, assim eu te peço. Amém. Porque eu não tenho forças para superar, se o Senhor for levar. Só se o Senhor me manter. Entendi. Aí o que aconteceu? Isso foi na sexta. Passou o sábado, no domingo, na Igreja Assembleia de Deus, tem o grupo das irmãs, que a gente chama do grupo do Círculo de Oração. Círculo de oração, sim. E no domingo, ia ter o culto de festividade do Círculo de Oração. A igreja estava cheia. Lotada. Lotada.
A minha cabeça, com 11 meses, que hidrocefalia, o que que é? A cabeça cresce, É água. enche de água, o indivíduo morre por água no cérebro. É. A minha mãe estava comigo no braço, a minha cabeça era do tamanho de uma cabeça de um homem adulto numa criança de 11 meses. E minha mãe estava comigo no colo, assim, e aí ela olhou, ela disse que ela viu uma senhora, cabelo branquinho, olho azul, cor do céu. E essa senhora pequenininha, magrinha, ela veio cortando a multidão, e ela colocou a mão sobre o ombro da minha mãe e falou assim: filha minha, a tua oração eu ouvi, as tuas lágrimas o meu anjo recolheu. Não se preocupe, porque farei deste menino um pastor nessa terra. Aonde ele colocar a planta dos pés, eu colocarei a minha primeiro, não por causa dele, nem por tua causa, mas para que todos na terra vejam quem sou eu e como amo e cuido dos meus. Deixarei os estudiosos confundidos. Isso aí. Amém. Amém. Com certeza. Aí agora só no livro. É só no livro. Quer saber como essa história Quer saber como essa história termina? 8 idiomas, vai pro livro. 6 instrumentos e dentro de casa. Tá vendo? 19 linguagens. Quando Deus faz, ele faz infinitamente mais do que a gente pede ou espera. É isso aí. Justamente por isso que o título do nosso livro é esse. Infinitamente. Vendo infinitamente mais de Deus. Amém. Eu pergunto, será que um Deus que tem poder para curar uma doença que não tinha cura, ele vai esquecer de alguém nessa terra? Não, não vai, jamais. Deus, ele projeta tudo com perfeição. Ó Deus, louvado seja. Isso mesmo. Se você está vivendo fora disso, é porque você está fora da presença de Deus. É Então, verdade. precisa se achegar a Deus. Porque se achegou a Deus, vai acontecer exatamente o que aconteceu comigo e com a Karine. Estamos vivendo infinitamente mais de Deus e a gente glorifica a Deus por isso. É deixar ele cuidar de tudo. Obrigado, Cleide. É deixar ele cuidar de tudo. E não é 10%, 50%, 70%, é 100%. É realmente deixar ele cuidar de tudo. Né? A matemática de Deus é assim, 99% salvo, 100% perdido. Então... Pô, eu não tinha ouvido essa, não? pastora boa. Essa é a matemática de Deus. Salvo. 99, a matemática de Deus é 99% salvo, 100% perdido. Mas então, não adianta, então não tem que ter um pedacinho, não tem que ter um pouquinho. Deus se entrega totalmente, ele não deixou um pedaço dele fora, nem mais ou menos morto ou mais ou menos vivo. Ele se entregou inteiro. Então a gente tem que se entregar inteiro para Deus. É o seu casamento? É um casamento que você quer? Então se entregue completamente. Ou se é a cura que você quer, faça como a mãe do pastor Davi fez. Senhor, se for para levar, me prepara, mas se não, salva ele, porque eu não estou preparada para isso. Então, orou, confiou, entregou e Deus deu o quê? Deus não deu pela metade, Deus deu inteiro. Esse Deus, ele anseia por continuar fazendo milagres iguais e ele quer fazer milagres assim na sua vida. Você que está aqui ouvindo a gente hoje, olha quantos milagres na vida da Karina. Nós não vamos abrir aqui para falar dos nossos milagres hoje, porque não daria tempo. Mas Deus quer fazer... Não tem que fazer outra live. Tem que fazer outra live. Mas Deus quer fazer esse infinitamente mais na sua vida. É verdade. Ter o livro é só o início. Você vai ter o livro. No livro você vai, com certeza, todos aqui vão comprar o livro. E não vão comprar um, não. Vocês vão comprar o de vocês e mais para dar de presente para pessoas que você quer, que você sabe que precisa do livro. Então você vai comprar muito mais do que um livro. Mas o que eu quero dizer... impactadas, né, pastora? Exatamente. Que as pessoas entendam, né? Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Pecado, mas ama o pecador. Exatamente. Ele vem para cuidar da gente, é isso que ele quer. Ele quer você por inteiro, seja com os teus flagelos, com as tuas dores, com as tuas fraquezas, com as tuas ranhuras. Ele não faz acepção de pessoas, ele não... E nem pediu ninguém perfeito. Deus não pediu ninguém. Deus quer fazer você novo. E quem faz você novo é Deus. Então, se você está com pecado, vá até Deus. Se você está arrebentado emocionalmente, vá até Deus. Se você está com raiva do mundo, vá até Deus. Se você acha que mulher nenhuma presta, vá até Deus. Se você acha que homem nenhum presta, vá até Deus.
O que importa é que você leve para Deus, porque Deus vai pegar essa sua dor e vai transformar em semente de vida. Isso mesmo. E é por aí mesmo. Mas, pastora, conta pra gente, quando que vai ser o próximo? Pra gente aí fazer Para todo mundo. solteiros e mais solteiras poderem se preparar para viver isso, pastor. E para poder terem a história maravilhosa igual a de vocês, para contar também, para que o nome de Deus continue a ser glorificado. É isso que a gente deseja, né? A data é quando, bem? Em setembro? É dia 19, 20 e 21 de setembro. Né? Isso mesmo. Então, vai ser na Estância Árvore da Vida. Isso. E a gente está com a programação pronta. O que nós temos de novidade, Karine e Davi. O que os pastores viveram lá no encontro, vocês não têm noção do que a gente mudou e revolucionou para o encontro de setembro. Olha só, que legal. Vamos fazer de novo, então. Não. Vocês vão estar lá, vocês vão viver lá tudo novamente. Vocês vão reviver. Vocês vão reviver tudo novamente. Só que agora do outro lado, né? Do nosso lado, do lado do pessoal que faz tudo que a gente pode para ajudar os outros. Vocês vão estar do lado de cá. E é isso que a gente quer, né? Tanto que todas as pessoas que vão adquirir o livro, elas vão receber uma cartinha nossa também. E o que a gente coloca lá, e esse é o meu desejo, o desejo do Davi também, me corrija se eu estiver errado. Amém, com certeza. Esse é o nosso desejo, é poder realmente levar para o maior número de pessoas o poder de Deus, né? O que Deus é capaz de fazer. Né? O que está escrito aqui, a gente colocou a nossa vida, né, no livro, não é para exaltar nem a mim, nem a Davi, é para exaltar o nome do Senhor, porque foi Ele que nos guiou nessa jornada, né? É uma jornada mesmo. É uma jornada. Foi uma jornada de busca, uma jornada de alegrias, de tristezas, uma jornada de altos e baixos. A espera, né, Karine? A angústia. Espera, mas, meu Deus, muita espera. E não é fácil. Gente, não é fácil quando você é do mundo e você decide seguir a Cristo. Porque você estava no mundo experimentando tudo que tem lá, né? Exatamente. E você realmente tem que fazer o que está lá em Romanos 12:2. É renovação da mente mesmo. Exatamente. Porque se você não renovar, se você não buscar isso, essa santidade, não vai ter jeito, né? Com certeza. E então é isso, esse é o nosso desejo. Vai lá na nossa página www.infinitamaintemaisdedeus.com.br. Tem o nosso canal do YouTube também, Infinitamente Mais de Deus, _DKS, tá? E o nosso Instagram, siga a gente, multiplique a palavra de Deus, fale para quem você puder do livro, do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, porque esse é o nosso desejo, né? Exatamente. Esse é o nosso desejo. Eu quero dizer o seguinte para vocês, assim que eu receber meu livro, nós vamos gravar um vídeo aqui, eu e a Sueli, falando do livro. Amém. E eu quero colocar no meu WhatsApp, né? Nós temos eu tenho mais de 500 solteiros ali que precisam ouvir o seu testemunho. Então a gente vai divulgar e vai pedir para que as pessoas adquiram, né, esse livro, porque não só vão ver a história de vida de vocês e ver o ministério de vocês, como Deus atua, e vão também conhecer ali, ter a oportunidade de terem contato e de terem comunhão com Deus. Amém. Amém. É esse o nosso sonho. Então, assim, pastora, um recadinho. Passou rápido, gente. Já deu 1 hora. Quando você pensa que não, já foi. Então, aqueles que quiserem participar do próximo Encontro Solteiros, é só entrar em contato comigo. Né? O nosso telefone é o 11 98193 3609. Se você que está aqui nessa live é casado, é casada, não tem problema. Você nós vamos colocar aqui embaixo o telefone. Repete o telefone, bem. É 11 98193 3609.
Isso, tá aí o telefone no chat para as pessoas que quiserem se informar. Entrar em contato. Se você é solteiro, entre em contato rapidinho. Né? Não demorem para entrar em contato, porque as vagas... é casado ou casada e está assistindo aqui, você conhece um solteiro e uma solteira lá da sua igreja que precisa saber deste encontro de solteiros. Então, com certeza conhece. E uma palavra de despedida de vocês, então, agora, pastor. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês, né? E que para nós é uma alegria saber que nesses 13 anos que nós temos do nosso projeto, né? Deus tem abençoado tantas pessoas e também abençoou vocês. Né? Então, para nós isso é uma alegria. Vocês são como se fossem nossos filhos. Sim, né? é assim que consideramos. Se Deus enviar filhos para vocês, serão nossos netos. Nós já temos netos, hein? Nós já temos netos no encontro. Né? Então, a nossa alegria, sabe qual é, Karine? E pastor Davi, e vocês que estão nos ouvindo aqui, é de saber que uma nova geração vai nascer nessa terra, fruto de um ministério, né, que Deus colocou em nossas mãos. Amém. Então, quer dizer, uma geração nova de filhos que talvez não nasceriam, porque essas pessoas não iriam se encontrar de outra maneira se não fosse através do encontro de solteiros. Isso aí. Então, que Deus abençoe vocês, Amém. abençoe o ministério de vocês, né? E que a gente possa encontrar novamente no próximo encontro e também as pessoas que estão aqui possam divulgar, possam participar e também possam viver este extraordinário e esse infinitamente, né, de Deus na vida deles. Amém, pastor, amém. É isso aí. Eu peço a Deus que abençoe a vida de vocês. Amém. Senhor, esse aqui que está em mão já é o do senhor. Oh, que bom! Só que assim, pastor, eu e a minha esposa fizemos questão, né, de entregar pessoalmente, porque o livro vai acompanhado de um abraço muito carinhoso. Obrigada. Para dar pessoalmente. Ai, que bom, ficamos felizes. 50%. Entende? Então, nós vamos nos encontrar aí no próximo encontro, teremos o prazer e a satisfação de estarmos aí mais uma vez, para contarmos, né, o testemunho daquilo que Deus fez na minha vida e na vida da Karine também. Mas a entrega vai ser pessoalmente, pastor. Obrigada. Eu peço a Deus que Deus abençoe a vida de vocês muito, que o ministério de vocês seja abençoado por Deus, porque vocês são vasos de Deus. Amém. De Deus, sabe? E eu glorifico a Deus pela vida de vocês por isso. Aqui, ó, tem alguém falando. Marlene, vai lá. Tem alguém aqui, olha. Minha filha Rebeca e Agatha Reis, né? Vão estar no encontro de solteiros. Amém. Louvado seja Deus. Gente, nós vamos colocar aqui na sequência, tá? A página onde vocês podem comprar o livro, que é o infinitamentemaidedeus.com.br, tá? Sigam a gente no nosso Instagram, @infinitamentemaidedeus. Ajudem a gente nesse sentido. A gente quer levar realmente a palavra de Deus a todos os cantos. A gente quer agradecer a todas as pessoas que confiaram nesse projeto, os pastores, os amigos, a família, enfim, né? A todas aquelas pessoas que estão ajudando a gente nos bastidores para divulgar esse trabalho, né? Porque realmente a nossa intenção é falar do amor de Deus. Não tem outra coisa, né? Verdade. Então, esse vídeo vai estar disponível lá no nosso YouTube também, vai estar disponível para vocês assistirem, quem não pôde assistir, lá no nosso Instagram também, tá? E vamos disponibilizar para o pastor também, para ele colocar. Sim, estará na nossa página também. Me manda que eu vou colocar no nosso canal do YouTube. Cristãos, que eu tenho o Instagram, eu quero colocar lá para que as pessoas possam assistir também. Saber desse poder, né? E no YouTube também, nós temos o canal do YouTube, onde a gente tem uma aba do nosso projeto que chama-se Papo de Solteiros, onde a gente tem aulas e a gente tem testemunhos. Nós vamos colocar esse vídeo da live também lá. É um trecho daquele que a gente já fez da outra vez, a gente também tem já, mas a gente vai colocar esse.
E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: as pessoas estão vivendo muito machucadas no mundo. Exato. E essas pessoas machucadas lá no mundo, quando eu digo no mundo, é realmente fora da igreja. Mas dentro da igreja, as pessoas também estão sofrendo. Estão, pastor. E a nossa preocupação, o nosso trabalho é ajudar as pessoas que estão sofrendo dentro da igreja. Porque a dor do que está dentro da igreja parece que é menos considerada do que a dor de quem está lá fora. A dor de quem está dentro da igreja não é muito vista e nem considerada, porque todo mundo tem o seguinte estereótipo. Peraí, mas se você é crente, você não sofre. É isso aí. E isso não é verdade. Se você é crente, você não tem que ficar sofrendo ou chorando por estar sozinha. E isso não é verdade. É isso aí. A pessoa que está dentro da igreja está sofrendo da mesma forma, porque todos são seres humanos. O que acontece de diferente é o que está dentro da igreja, ele tem esperança. E o que está lá fora não tem esperança, está vivendo como quem não tem futuro. E o cristão, ele tem futuro. Se você está abalado na sua fé, abalado nos seus relacionamentos, isso vai se resolver e o cristão tem essa confiança. Mas sofre também, então precisa de ajuda. Então você que está vendo o testemunho maravilhoso do pastor Davi e da Karine, você está vendo um casal em 2025 dizendo que existe possibilidade de você amar novamente, ter um grande amor na sua vida, porque aconteceu comigo. Então, se você está vendo eles falarem isso, é porque você está vendo duas pessoas que estão vivendo essa experiência. Não é conto de fada. Não é o Walt Disney aqui. Não. Porque o Walt Disney está lá contando um conto de fada que só vai até o viveram felizes para sempre. Só que o viveram felizes para sempre ninguém vê, porque não acontece. Não. É um príncipe maravilhoso com uma princesa maravilhosa somente até aquela parte. Isso mesmo. Agora, aqui nós estamos falando de vida real e de vida cristã. Então, se você tem dúvidas de que você ainda vai encontrar um homem de Deus na sua vida, não tenha mais. Não mesmo. Se você tem dúvida que você vai encontrar um homem de Deus na sua vida, não tenha mais, porque homens se prestam sim. Tá aqui o pastor Davi, que não deixa a Karine mentir. E tá aqui o meu marido, que não tá deixa. Aqui o pastor Davi que presta. Se existe um Paulo, se existe um Davi, é porque existem muitos, milhares mais. Se existem mulheres de Deus como a Karine e como eu, porque Deus nos separou para esse fim, não é para glória nem para honra nossa, mas é para dizer, você também, Deus está precisando de você como uma mulher de Deus para testemunhar também. Então, siga o exemplo deles, compre o livro, divulgue o livro e mostre para as pessoas, olha, ainda existe amor real e verdadeiro em 2025 para quem tem Deus no coração. Existe mesmo. Então, muito obrigada mesmo por vocês estarem comemorando o nosso aniversário. Estamos aqui aplaudindo de pé. Muito com a gente. Deus abençoe. Parte dessa história. Agradecer as pessoas que estiveram conosco aqui na live. Mesmo nos atrapalhos, a gente conseguiu aí transmitir, levar essa mensagem. E acreditamos, do fundo do nosso coração, que mais pessoas serão alcançadas. Sim, e não se preocupem, não se preocupem com as atrapalhações que aconteceram. O inimigo é terrível, mas Deus é maior. A live aconteceu. Certeza. Certeza. Obrigada, pastor. Imagina. Nós que agradecemos pelo beijo. E a alegria de comemorar com vocês nessa data. Deus abençoe. Um beijo para vocês, foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.